The book of Nehemiah is one of my favorite books in Scripture to help me learn leadership. O livro de Neemias, para mim, é um dos livros que mais me ajuda em lições de liderança. Since I began in ministry, I've been a student of leadership. Desde quando eu comecei meu ministério, eu estudo sobre liderança. There's so much we can learn from business people, Tem muitas coisas que nós podemos aprender sobre homens de negócios, successful leaders, líderes que têm sucesso, those who've made a difference in the world. pessoas que fizeram a diferença no mundo. But there's no better book on leadership than God's Word. Mas não existe melhor livro para falar sobre liderança do que a palavra de Deus. And many would say there's no better example of leadership in God's Word than Nehemiah. E muitos dirão que talvez não existe melhor exemplo de líder do que o próprio Neemias. Now, we're not going to be able to cover the whole book, Nós não vamos estudar o livro todo de Neemias, but we're going to cover some key points about leadership in Nehemiah's life. mas vamos falar sobre alguns pontos chaves do ministério de Neemias. For example, this morning we're going to talk about the passion of a leader's life. Por exemplo, nesta manhã nós vamos falar sobre a necessidade de haver What paixão drives na you? vida do líder. O que dirige, o que move, What is the fuel? o que abastece a sua What vida, gets you up in the o morning? que faz você levantar pela manhã. It's a great place to start. É um bom lugar para nós começarmos. Because one reason for burnout in ministry Porque uma razão das pessoas ficarem exaustas no ministério is we've lost our passion. é quando nós perdemos nossa paixão. Our joy has been stolen. Nossa alegria foi roubada. Maybe this morning you can relate to that prayer of David. Talvez esta manhã você possa se relacionar com a oração que Restore Davi to fez. me, O Lord, the joy of my salvation. Quando Davi diz, Senhor, restaura na minha vida a alegria da tua If that's salvação. what you need today, Se isso é o que você precisa I pray hoje, that God speaks to you about Nehemiah's passion. eu oro para que Deus fale para você hoje sobre a paixão na vida de Neemias. But then we're going to talk about the purpose in a leader's heart. Mas depois nós vamos falar sobre o propósito também no coração do I líder. think the great thing that a leader must do is begin to call out that purpose for which God has created them. Acho que uma das coisas mais importantes que um líder deve fazer é constantemente falar sobre o propósito de Deus para sua vida. What is that one reason, one thing for which God has created you? Qual é aquela razão, a única razão para a qual Deus criou você? There's a misguided thought in some theological circles. Alguns teólogos têm um pensamento meio estranho. It would tell you that you need not be concerned with God's specific call for your life. Eles dizem que você não precisa ficar preocupado com um propósito específico de Deus para sua vida. Some would say that God just has a general call and then you can do whatever you want. Alguns dizem que Deus tem um chamado geral e cada um faz o que quer com a sua I chamada. believe God's word teaches there is a specific call on your life. Eu acredito que a palavra de Deus diz que existe uma chamada específica para cada um de você na sua I vida. believe I live where I live today because the Holy Spirit of God guided me to that point. Eu acredito que eu moro onde eu moro hoje porque o Espírito Santo de Deus me levou até ali. And I'm most effective as a leader when I'm living out that purpose for which God created E me. eu vou ser mais efetivo na minha liderança quando eu estiver cumprindo aquele propósito de Deus para mim. We'll talk more about that the next time we gather this morning. Nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. Lord willing, we also spend some time talking about the partnerships we have in Se ministry. Deus permitir, se o tempo permitir, Deus permitir, falaremos sobre parcerias que temos na nossa vida. One of the reasons we're not more effective in our leadership is because we don't understand the principle of partnership. Uma das razões que a nossa liderança não é mais efetiva é porque não entendemos a importância de ter parceiros. What does Ephesians tell us about our job as pastors and leaders? O que Efésios nos fala sobre o nosso trabalho como pastores e líderes? Is our job to do everything? É nosso dever fazer todas as coisas? Você acha que é? No. We are to equip the saints to do the work of the ministry. Segundo Efésios, nós devemos equipar os santos para o exercício do ministério. A leader who is doing everything Um líder que está fazendo tudo and not equipping the e partners não está equipando os parceiros will not be as effective. não vai ser uma liderança efetiva. And then I look forward to Sunday morning. E aí eu espero muito quando chega o domingo de manhã. Before we send you home, Antes de nós mandarmos você para casa, we're going to just talking about the persistence that's needed as a leader. ele falou domingo de manhã, mas na verdade o último dia que nós estivermos, nós vamos falar sobre a persistência na vida do líder. Someone said this yesterday. Alguém já disse isso ontem. Someone asked a pastor, have you ever thought about resigning? Alguém perguntou ao pastor, você alguma vez já pensou sobre desistir? And the pastor said, only every Monday morning. E o pastor disse, não, somente todas as segundas pela manhã.
We know what it's like to walk through discouragement. Nós sabemos o que significa caminhar desencorajado. And I believe our enemy uses that against us. E eu acredito que o inimigo usa isso contra nós. So we're going to talk about what it takes to keep on keeping on. Então nós vamos falar também sobre o que é necessário para que continuemos a caminhar. But before we get into any of that, Mas antes de chegarmos em qualquer dessas conversas, I want to start with something that's not in your notes. eu quero começar com algo que não está aí nas suas anotações. Because the key to being effective as a minister of the gospel and as a leader Porque um grande segredo de ser um importante líder eficaz, it's not about what you know. isso não tem nada a ver com o que você sabe. There's nothing I can teach you over these next few days that is going to take you to another level like the next thing I'm going to tell you. Não existe nada que eu possa ensinar a você nesses próximos dias que vá fazer você aprimorar sua liderança, mas isso que eu vou te dizer é importante. The key to experience significance in ministry is found at the very end of Nehemiah. A chave, o segredo de encontrar uma liderança eficaz está no final da história de Neemias. You remember the task that Nehemiah had. Você lembra do que Neemias tinha que fazer? What had God called him to do? O que Deus tinha chamado ele para fazer? Você lembra? Sim. What had God called him to do? O que era que Deus chamou ele para fazer? Rebuild the walls. To rebuild the wall. Listen to what it says in Nehemiah 6 and verse 15. Acompanhe comigo o que diz em Neemias capítulo 6, versos 15 a 16. Neemias 6, 15 a 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. We hear that a great accomplishment had occurred. Nós ouvimos dizer que uma grande coisa foi realizada. They had finished the wall. Eles terminaram a reconstrução dos And they muros. had finished the wall because of passion, E eles terminaram a construção por causa da paixão, because they understand their purpose. porque eles entenderam o propósito da vida They deles, partnered porque together. eles tinham parcerias, They persisted in the midst of Porque eles- difficulty. porque eles foram persistentes mesmo no meio de dificuldades. But finishing the wall is not what the story is all about. Mas terminar os muros não era tudo que a história falava. What made this story in Nehemiah significant O que fez a história de Neemias significativa was the presence of God. era a presença de Deus. Everything else we could teach you in ministry Todo o restante a gente pode te ensinar no ministério. pales in comparison to it experiencing the presence of God. Não se compara ao que significa a presença de Deus. You can have the greatest training that's available to man, Você pode ter o melhor treinamento que esteja disponível na face da terra, and without the presence of God, it will mean little. mas sem a presença de Deus não vai significar nada. You can gain the greatest experience available to man, Você pode ter as maiores experiências disponíveis na face da terra, but without the presence of God, it means little. mas sem a presença de Deus não vai significar nada. What you just heard read in Scripture, O que você acabou de ouvir lido nas it palavras de Deus speaks of a God encounter. fala sobre o encontro com Deus. They had finished the wall, Eles terminaram as muralhas, but God had not finished with them. mas Deus não tinha terminado He was com still eles. working. E Deus ainda estava trabalhando. He wanted them to understand why it was important that the wall was finished. Deus queria que eles entendessem por que era importante ter terminado as muralhas. There's a song that we sing in worship. Tem uma música que nós cantamos no I don't know louvor. if you sing it or not. Eu não sei se vocês It's conhecem. written by Chris Tomlin. É escrito por Chris Tomlin. It says, "Not to us, Diz assim, não para nós, but unto you mas para o Senhor. be the glory. Seja toda a glória. Not to us, Não para nós, but unto you mas para o Senhor. be the glory." Seja toda a glória. God wanted all the children of Israel to understand Deus queria que toda a tribo de Israel what he had called them to do was not simply build a wall, entendesse que eles não tinham sido chamados somente para but to reconstruir o point the muro, nations to him. mas para apontar para as outras nações. And brothers and sisters, it's imperative that you understand É importante que você entenda
That's what God has called you to. Que é isso que Deus chamou você. He may do it through the location of a local church. Talvez trabalhe no local da sua igreja, na minha vizinhança. He may do it through a position on a convention staff. Ele talvez coloque você numa posição de serviço na But convenção. what God has called you to do Mas o que Deus chamou você para is fazer not to build your kingdom, não é para construir o seu reino, but to build His kingdom. mas para construir o reino dele. Not for you, Não para você, but for His glory. mas para a glória dele. God's best for our life is not found in the completion of projects, A melhor coisa de Deus para sua vida não se encontra na but in the conclusão de confident projetos, awareness of His presence. mas na constante consciência da presença de Deus na sua vida. And I would encourage you over the next few days just to read this book of Nehemiah, Eu quero encorajar você nesses dias a ler sobre Neemias, because they did some things to ensure the presence of God. porque eles fizeram algumas coisas que garantissem que a presença de Deus estava In ali. chapter 8, we see that they gathered together. Capítulo 8, nós vemos que eles se juntaram. And throughout history, God shows up when His people gather together. E pela história do mundo, da humanidade, nós vemos que quando o povo de Deus se une, Deus está presente. Isn't it great to gather with other brothers and sisters, Não é maravilhoso quando nós estamos juntos com outros irmãos e irmãs? to seek the face of God, Para procurar, para buscar a face de and Deus. to know that when we seek Him, He will show up? E saber que quando nós procurarmos, Deus vai estar presente. 11 times in chapter 8 it says all the people gathered. 11 vezes no capítulo 8 diz, e o povo se ajuntou. Special things happen when God's people gather together. Coisas especiais acontecem quando o povo de Deus se reúne. That's why I'm so proud of you for coming together. É por isso que eu estou tão feliz de que você veio aqui. You need the contagion of the flame that's burning in this room. Você precisa ser contagiado pelo fogo que queima dentro desse You lugar. need the encouragement that comes from one another, Você precisa do encorajamento que from vem de um do understanding that outro, you're not alone. para que você entenda que você não está sozinho. What happens when you take a log away from the fire? O que acontece quando você tira um pedaço de madeira do fogo? The flame begins to go out. O fogo começa a diminuir. You need to be together with others. Você precisa estar junto dos outros. When God's people come together, Quando o He povo de shows Deus up. quando o povo de Deus se ajunta, Deus vem junto. And then when God's word comes out, He shows up. E quando o trabalho de Deus começa a ser feito, Deus está presente. You're going to notice during our time, we're focusing on God's word. Você vai perceber que nós, durante nossas palestras, nós nos mantemos focados na palavra de Deus. Now, this is going to be very practical instruction. Não, essas instruções vão ser bastante práticas. It's not really preaching, Não é que eu esteja pregando, it's teaching on leadership. mas eu estou ensinando em liderança. But our source is the word of God. Mas a nossa fonte de instrução continua sendo a Bíblia. God's word says He's given us everything pertaining to life and A godliness. palavra de Deus nos diz que Ele nos dá tudo para a nossa vida e para a nossa vida com Deus. So the question is, are you relying on His word? Uma questão que eu tenho para você hoje, você está confiando na palavra de Deus? In Nehemiah, when they read the word, Em Neemias, quando eles liam a palavra, and when the leaders showed that they respected the word, e quando o líder aparecia e mostrava aos outros que ele respeitava a do palavra you de notice Deus, what happened? você percebeu o que acontecia nessas The ocasiões? people showed up, As pessoas vinham, attendance grew. o número crescia. Just a side note, preachers, E só uma notinha de lado aqui. when your people begin to see that you really rely on the word of God, Quando o seu povo perceber que você realmente confia na palavra de when Deus, like Paul, you're not relying on the wisdom of man, quando você não está confiando na sabedoria you dos don't homens, speak with fancy tongue, quando você não está falando em línguas but you believe there's maravilhosas, power in the word of God, mas quando você demonstra que você acredita no poder da palavra de Deus, I'm promising you the word of God will draw people to you. prometo para você que a palavra de Deus vai trazer pessoas. So they para você. attended, Então o número de pessoas and then presentes they were alert. vai aumentar e eles vão ficar atentos. Do you ever feel like when you're talking, people are not alert? Você já teve a sensação de quando você está falando as pessoas parece que estão meio que dormindo? I want you to encourage me for a second. Só eu quero que vocês me incentivem um pouco agora. Has any other pastor here ever stood before people preaching and you look out and you see someone sleeping? Algum dos pastores aqui, alguma vez você já pregou, olhou no público e viu alguém meio que dormindo? Has anybody else had that? Alguém já teve essa experiência? You want to say, wake up! E você tem vontade de gritar, acorde! I heard one pastor, he went to a lady whose little boy was sleeping. Eu ouvi a história de um pastor que foi até uma irmã que o seu filho estava dormindo. And he said, lady, wake your son up. E ele falou para ela, senhora, acorde o seu filho. She looked at that pastor
E ela olhou para o pastor She said, "You wake him up. You put him to sleep." e ela disse para ele: você acorde ele porque você botou ele para dormir. But when they were preaching the word of God, Mas quando Neemias, quando eles estavam pregando a palavra de the Deus, people were alert. o povo estava alerta. I want you to understand something. Eu quero que você entenda uma coisa. If we want God's presence, Se nós queremos a presença de Deus, we must show how much we value the word of God. nós precisamos mostrar o quanto nós valorizamos a palavra de Deus. Down in my room, I have an iPhone. No meu quarto eu tenho um iPhone. And on my iPhone, I have all kinds of music. E no meu iPhone eu tenho todo tipo de música. And I can punch into my iPhone what I want to listen to at any Eu time. posso escolher o que eu quero ouvir cada vez. And if I get tired of a song, I can just stop it. Se eu fico cansado de uma música, eu posso parar. If I want to go to another artist, I can just punch that Se eu in. quiser ouvir um outro artista, eu escolho ali. That's not the way it is with God's word. Não é assim que a palavra de Deus We funciona. don't have the right just to pick and choose what we want to Você não accept. tem o direito de escolher o que você quer If we ouvir. want God's presence, we've got to understand the full counsel of His word. Se você quer a presença de Deus na sua vida, você tem que entender a dimensão total da palavra de Deus na They sua vida. hungered for the word of God. Eles tinham fome da palavra de Deus. And then, by the way, they responded to it. E eles responderam a isso. You know, last night when we talked from Song of Solomon, Lembra ontem à noite quando falamos sobre Cântico dos I Cânticos? just want to remind you, Eu só quero lembrar você. I called you to respond. Eu falei para você que eu esperava uma resposta sua. If we want God to show up, Se nós queremos que Deus when apareça, His word goes out, quando a sua palavra vai, we should call for a response. nós devemos pedir uma resposta do nosso povo. Well, if we want God's presence, we have to recognize He needs to show up. Se nós queremos a presença He de shows Deus, up nós when His temos que word goes reconhecer que Ele out. tem que estar presente. Ele vai aparecer quando a sua palavra for. And then He shows up when we worship Him. E Ele vai aparecer quando nós louvarmos o seu nome. I love in verse 6 how it says they worship the Lord with their faces to the ground. Eu gosto do verso 6, ele diz que eles adoraram ao Senhor com seus rostos prostrados em terra. I was sitting in the back of the room as you were worshiping a moment Eu ago, estava sentado lá no fundo enquanto nós estávamos aqui no período de louvor. and I couldn't help but think E eu não pude evitar de pensar there's some sincere worship going on. que existem alguns adoradores sinceros neste If lugar. just for a few moments Se pelo menos por alguns you're minutos away from the struggles of your daily life, você deixar de lado todos os problemas da sua if vida, just for a moment só por um momento, you're not thinking about the challenges of your local ministry você parar de pensar sobre os desafios da sua and your igreja local focus is on a holy e God, focar no Espírito Santo and de you can Deus, sing praise to Him, você pode cantar you louvores can para Ele. worship Him, Você pode adorá-lo. and God inhabits the praise and worship of His people. E Deus nos céus vai receber o louvor do seu povo aqui na terra. The word and worship, Mas a palavra, o louvor, and then when God shows up, strongholds begin to come down. e quando Deus aparece, as coisas poderosas do inimigo começam a cair por The terra. end of Nehemiah, No final de Neemias, what we see is not about the rebuilding of a wall, não é sobre o término da construção dos muros, but the revival of a people. mas sobre o reavivamento que aconteceu no meio daquele povo. I'm going to spend most of the rest of our time talking about how to build your leadership. Eu quero falar com você sobre como construir essa liderança, But I want you to understand something. mas eu preciso que você entenda uma coisa. What each of us need more than leadership lesson O que cada um de nós precisa mais do que lições sobre liderança is a deep, God-felt revival in our churches. é um avivamento vindo de Deus nas nossas igrejas. And what we learn is when we do things God's way, E o que nós aprendemos é que quando nós fazemos as coisas do jeito que Deus quer, we begin to experience that revival. aquele avivamento começa a acontecer. So now, Então, let's look at your notes. olhe nas anotações. I que want você to talk tem. about leadership passion. Eu quero falar com você sobre paixão na liderança. When we think about what Nehemiah accomplished, Quando nós pensamos sobre o que Neemias conquistou, in today's terms, e nos dias de hoje, he would be one of the most sought after speakers. ele seria um dos maiores conferencistas, He would be one of the most successful writers. ele seria um escritor famosíssimo,
He would be highly praised as a leadership guru. Ele seria um guru em liderança falado pelo mundo todo. Because he did in 52 days Porque o que Neemias fez em 52 dias, what no one had been able to do in the preceding 52 years. ninguém tinha conseguido fazer nos 52 anos anteriores. God used him to lead a group of people Deus usou ele para liderar um grupo de pessoas, to impact the nation para impactar uma nação and change history. e mudar a história. How many of you wish God would use you that way? Quantos de vocês aqui desejariam que Deus fizesse isso com você? Levanta a sua mão. Do you wish God would use you to influence a group of people Você gostaria que Deus usasse você para influenciar um grupo de and pessoas, impact the nation of para Brazil impactar o Brasil and change history? e mudar a história? Then let's pray to that end. Então vamos orar pedindo isso. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, we ask you to speak. pedimos que o Senhor fale. Move aside every distraction, Tire todas as distrações, every thought of our ministry back home. todos os pensamentos sobre Allow ministérios us em to hear casa from you. e nos permita ouvir o Senhor. Our desire is simple. O nosso desejo é simples. We want you to do in us what only you can do, Pedimos que o Senhor faça em nós somente o que o Senhor pode fazer. so that you can do through us what only you can do, Assim o Senhor possa fazer através de nós só o que o Senhor pode fazer. so that you will get the glory only you deserve. Que o Senhor receba a glória que só o Senhor merece. So speak that we might hear. Então fale para que nós possamos Move ouvir. that we might respond. Mova para que nós possamos também responder. And Jesus, E Jesus, I pray that the words I say que as palavras que eu disser and my every thought e cada pensamento que eu would be tiver pleasing to you. sejam agradáveis ao Senhor. And I ask this in your mighty name. E eu peço isso no seu nome poderoso. Amen. Amém. I want you to listen to the first 4 verses of Nehemiah. Nehemiah chapter 1, verses 1 through 4. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Você tem isso aí nas suas notas. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza. Aí uma parênteses que ele escreve. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele sempre prepara seus obreiros. Ele coloca-os no lugar certo, no momento certo. Verso 2. Que veio Hanani, um dos seus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. In this first chapter, we're introduced to this great leader, Nehemiah, Nesse primeiro capítulo, nós somos apresentados a este grande líder chamado the Neemias, cupbearer to the king. o copeiro do rei. But as you know, he was much more than a butler. Mas ele era muito mais do que um simples He was garçom. more like the prime minister, Ele era assim como se fosse um the primeiro-ministro, second in o command. segundo em comando. And God had placed him E there. Deus o colocou ali. And what you see in verse 1 is that God had placed him at a specific city at a specific point in time. E você percebe que no verso 1, Deus o colocou numa cidade específica, num momento específico. I want you to understand something. Eu quero que você entenda uma When coisa. God wants to do something great, Quando Deus quer fazer alguma coisa grande, He always prepares His workers. Ele sempre prepara os seus He puts trabalhadores. them at the right place Ele coloca essas pessoas no at lugar the right certo, time. no momento certo. I want you to understand that God knows exactly where you are. Eu quero que você entenda que Deus sabe exatamente quem você é. Some of you today feel like Moses in the wilderness. Alguns de vocês estão se sentindo hoje como Moisés na floresta. You wonder if anyone knows where you are. Pensando se será que alguém You sabe wake quem up eu each sou? morning wondering if God even is aware of your presence. Você levantou talvez essa manhã pensando, será que Deus You feel sabe que eu existo? useless Você se sente talvez sem and luz worn algum out. e totalmente cansado. I would encourage you. Eu quero encorajar você. Despise not the day of wilderness wanderings. Não despreze o tempo que você estiver caminhando pelo deserto. God uses even those moments. Porque Deus usa mesmo aqueles momentos. Despise not small beginnings Não despreze os começos pequenos or obscurity. ou obscuridade. Babies are born in obscure places. Nenês nascem em lugares obscuros. God does great things and births great ministries in places no one would ever recognize. Deus faz grandes coisas
em lugares que ninguém reconheceria. And God had Nehemiah right where he wanted him. E Deus tinha Neemias exatamente onde ele queria. Do you know what the Bible says in Acts 17? Você sabe o que a Bíblia diz em Atos 17? It reminds us that God knows us before we're even born. Nos lembra de que Deus conhece a nós mesmo antes que nós nascêssemos. And God's word tells us this. E a palavra de Deus nos diz isso. We're thinking that we're making our plans, Nós pensamos que estamos fazendo planos, but it's God who has established our boundaries. mas é Deus que põe os nossos limites. I believe it's the God of the universe that has called you to be where you are. Eu acredito que foi o Deus do universo So don't que botou move. você onde você está e, portanto, não saia Make de lá. sure you accomplish what it is He has in store for you. Primeiro, faça o que Deus colocou você para fazer naquele lugar. And that's exactly what Nehemiah did. E isso é exatamente o que Neemias He was fez. willing to be at his best for God, Ele estava querendo ser o melhor de Deus, all because he was willing to do what God called him to do. simplesmente porque ele queria fazer o que Deus chamou ele para fazer. I don't want you to raise your hand to this question, Eu não quero que você levante a mão para essa pergunta, but do you feel like maybe things are falling apart around you? mas você acha que as coisas estão desabando ao seu redor? The walls of protection or the walls of encouragement are crumbling? Os muros de proteção, os muros de encorajamento estão desabando ao seu redor? You feel like you're vulnerable to attack or defeat? Sente que vocês talvez estejam vulneráveis a ataques, a derrotas? How do you go forward? Como é que você faz para caminhar adiante? I think the first thing we learn from Nehemiah is that we must go forward with passion. Eu acho que a primeira coisa que nós aprendemos sobre Neemias é que nós precisamos continuar em frente com paixão. What is passion? O que é paixão? It's that intense, driving, overmastering feeling. É aquele sentimento intenso que queima, que faz você caminhar em direção a alguma coisa. It's that conviction. É aquela certeza. It's what we get up for in the morning. É o que faz você se levantar pela manhã. When you're passionate about something, you can't help but show it. Quando você está apaixonado por alguma coisa, você não consegue esconder. Pastors, are you ever preaching and you're on fire about the love of God? Pastor, alguma vez você já pregou sentindo o fogo de Deus? And you're talking about how wonderful God is? E você está falando de como Deus é And maravilhoso? you're describing His attributes? E você está descrevendo os seus atributos? And you look out at the E congregation você olha para a congregação and they look like this. e eles se parecem assim. It drives me crazy. Me deixa maluco. In fact, sometimes if I say something that deserves a response Para dizer a verdade, algumas vezes eu digo algo que eu espero uma resposta and the people don't respond, e as pessoas não respondem, I'll just pause. eu paro. I'll say, excuse me 1 minute. E eu falo, me desculpe por um momento. And I'll go take a seat on the front row Eu vou e sento no primeiro banco and I'll amen myself e eu digo um amém para mim mesmo. because I think somebody's got to respond. Porque eu acho que alguém tem que responder o que eu disse. When you're passionate about something, you can't help but respond. Quando você está apaixonado sobre You- alguma coisa, you você não can't- pode se conter, você tem que responder. You can't hide it. Você não consegue esconder. Last night I flipped through all the channels on my television. A noite passada eu passei por cada canal na minha televisão. I was trying to find anything I could in English. Eu estava tentando achar qualquer coisa que tivesse em inglês. There was nothing Não tinha nada. until Até que I heard what we call the Star Spangled Banner. eu ouvi o que eles chamam o hino nacional americano. I found the America Cup, Ele encontrou a Copa América. and the USA team was playing Colombia. E os Estados Unidos estavam jogando contra a Colômbia. And so I just stopped there, Eu parei naquele canal. and I listened to our national anthem in English. Eu ouvi o nosso hino nacional em inglês. And then I dozed off. E daí eu peguei no sono e dormi. But then I woke up E daí eu acordei, because there was screaming porque estavam gritando, because Colombia had scored a goal. porque Colômbia fez um gol. And you know what? If you've ever been to a football match, Se você foi alguma vez a um jogo de futebol, you know you can't hide the passion of those fans. você não consegue esconder a paixão que aqueles fãs têm. When you're passionate about something, it can't be hidden. Quando você é apaixonado sobre alguma coisa, você não consegue esconder. Pastor, let me ask you this. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. What are you passionate O about? que você é apaixonado por? What's consuming you? O que consome você? I mentioned this last night, but since you're here with your wives, I would challenge you. Eu disse isso ontem à noite, mas desde que você está aqui com a sua esposa, eu vou desafiar você mais uma vez. Pastor, ask your spouse what they think you're passionate about. Pastor, pergunte para sua esposa o que ela acha que você é apaixonado
Because we may say we're passionate about something, but our actions are showing otherwise. Porque talvez você diga que você é apaixonado por alguma coisa, mas as suas ações demonstram totalmente o contrário. Our passion must be defined by God. Nossa paixão precisa ser definida por Deus. What does God's word say should be our passion? O que a palavra de Deus diz que a nossa paixão deveria ser? Jesus was asked, what's the most important command? Jesus foi perguntado, Jesus, qual é o mandamento mais importante? There were 13,000 laws. Tinham 13.000 leis. And he said that he was asked, what's the most important? E perguntaram para ele, todas essas, qual a mais importante? He did not hesitate. E ele não teve hesitação. He didn't stutter. Ele não gaguejou. He said, love the Lord your God with all your heart, Ele disse, ame a Deus de todo o seu coração, with all your passion. com toda a sua paixão. If I am a follower of Jesus Christ, Se eu sou o seguidor de Jesus Cristo, the greatest passion in my life must be the love of a God. grande paixão na minha vida tem que ser amor a Deus. It must be what consumes me. Tem que ser o que consome-me. Well, let me just give you two characteristics of passionate people. Deixa eu te dar duas características de pessoas apaixonadas. First, passionate people visualize what could be. Primeiro, a pessoa apaixonada, ela visualiza o que pode ser. They are people of vision. Eles são pessoas de visão. What does a visionary do? O que um visionário faz? A visionary sees it before they see it. O visionário vê antes que ele possa enxergar. God begins to show you what could be, Deus começa a mostrar para você o que pode ser. and you begin to get E excited, você começa a ficar excitado and sobre you isso. share that E vision. você compartilha You essa pass visão. that vision. Você passa adiante dessa visão. Not just a project or a program, Não somente um projeto ou um programa, but a vision of what could be. mas uma visão do que pode ser. Maybe you're in a church setting, Talvez você esteja numa igreja and you don't have the space to reach the little children that are in your e community. você não tem espaço suficiente para trazer as crianças da And vizinhança. yet God's given you a vision to reach them. Mas Deus te deu uma visão para ir atrás daquelas And so you crianças. begin to cast that to your church leaders. Então você começa a passar essa visão para os seus líderes. You begin to talk about what could be. Você começa a falar sobre o que You poderia say ser. things like this. E diz coisas como isso. Can you imagine lots of boys and girls running around on our church campus? Vocês conseguem imaginar um monte de crianças andando pela nossa igreja? Can you imagine when all these boys and girls that we see on the streets around our church are coming in here and learning about Jesus? Você consegue imaginar essas crianças que estão lá na rua, correndo, aqui na igreja, aprendendo sobre You don't Jesus? wait till it's a reality to talk about what you're doing. Você não espera até que seja uma realidade para falar sobre o que você está A fazendo. visionary talks about what could be. O visionário fala sobre o que pode vir a ser. Now you understood what put Nehemiah in his place. Então você entende o que pôs Neemias no lugar onde ele estava? I won't give you all of the history. Eu não vou te dar toda a história. David had led the children of Israel. Davi levou os filhos de Israel. His son Solomon had led somewhat effectively. Seu filho Salomão também liderou And then he began efetivamente. to sin by intermarrying. Daí ele começou a pecar quando ele começou a casar com pessoas de Sin outros always povos. has E consequences. pecado sempre traz consequências. The children of Israel began to divide into civil war. Os filhos de Israel começaram a entrar em guerra There civil. were 10 tribes up north and 2 tribes down south. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. And as always happens, E como sempre acontece, when division occurs, quando divisão acontece, weakness occurs. nós somos enfraquecidos. And so we saw the children of Israel go into deep times of difficulty. E nós vemos que os filhos de Israel entraram em grandes tempos de dificuldade. The great temple began to be destroyed, and then the walls began to be O destroyed. templo foi destruído, as muralhas começaram a ser destruídas. And then we see that Ezra was brought back for the rebuilding of the wall. E aí nós vemos que alguns dos povos de Israel foi trazido para a reconstrução das And muralhas. then Nehemiah appears E aí Neemias aparece as cupbearer to the king of Persia. como copeiro do rei da Pérsia. God had placed them in this foreign land Deus o colocou nessa terra with a estrangeira strategic role, com uma opção, uma profissão estratégica. much like Esther, Mesmo como foi com Esther, for such a time as this. por um tempo que era necessário. See, when you're a passionate leader, Sempre quando você é um líder com paixão, you're constantly asking, God, what are you up to right now? você está constantemente perguntando, Deus, o que o Why Senhor do quer you fazer have me agora? here right now? Por que o Senhor me tem aqui What are nesse you lugar, doing nesse right tempo? now? O que o Senhor está fazendo agora? So here's Nehemiah.
Então aqui está Neemias. He's at the king's summer palace in Susa. Está na residência de verão do rei em Susa. And a group of people come to him from Judah. E um grupo de pessoas vieram até ele de Judá. And he asked about the holy city. E ele perguntou sobre como estava a cidade santa. And they begin to tell him how sorrowful they are because of what has happened E there. eles começaram a dizer a ele como eles estavam entristecidos pela situação que estava a The cidade. walls of the city have been broken down and the gates are burned. As muralhas haviam sido derrubadas, os portões haviam sido queimados. And this was a serious matter. E isso era um assunto muito sério. Why was it so serious? Por que era tão sério? The walls provided protection. As muralhas ofereciam The proteção. walls provided security. As muralhas ofereciam segurança. Brothers and sisters, we're in a serious setting. Irmãos e irmãs, deixa eu dizer que nós estamos numa situação muito The séria. walls around us are falling down. As muralhas ao nosso redor estão caindo. The walls that protect our families. As muralhas que protegem as nossas famílias. The walls that protect our faith. As muralhas que protegem a nossa fé. The walls of strength and unity that help build churches. As muralhas da segurança, da força que nos ajuda a construir igrejas. They're crumbling. Estão desabando. So something changed for Nehemiah that day. E naquele dia alguma coisa mudou na vida de Neemias. He was unwilling to be content with what he had heard. Ele não estava disposto a ficar tranquilo com o que ele havia ouvido. He began to ask, what if? Ele começou a perguntar, o que seria? A visionary, passionate leader asked, what if? Um líder apaixonado, um líder com visão, sempre pergunta, o que poderia ser? What if these walls were to be rebuilt? O que aconteceria se essas muralhas fossem reconstruídas? What could be? O que poderia acontecer? You know what changed for Nehemiah? Você sabe o que mudou na vida de Neemias? His position didn't change. Sua posição não mudou, His prominence didn't change. a sua influência não mudou, He didn't have any more power, ele não teve mais poder, but his passion changed. mas a sua paixão mudou. He became concerned with the things that concerned God. Ele se tornou preocupado com as coisas que preocupavam a Deus. Here's a question for you. É uma pergunta para você. In your ministry, No teu ministério, are you most concerned for the things that most concern the heart of God? você está preocupado com as coisas que preocupam o coração de Deus? I've pastored, as I mentioned, for more than 20 years. Eu já disse para vocês que eu pastoreio há quase 23 anos. My father is my mentor and hero. He's 81 years old. Meu pai, de 81 anos de idade, é o meu mentor e meu herói. I watched him pastor a local church all my life. Eu fui a testemunha dele pastorear a igreja local toda a vida dele. I would tell you from my experience, Eu falo para você, baseado from na minha his experiência, experience, baseado na sua experiência. too often in ministry, Muitas vezes no ministério, we spend our time nós gastamos o nosso tempo doing the things that have very little eternal impact. fazendo coisas que têm muito pouco valor para a eternidade. And that will rob you of your passion. E isso vai roubar você da sua paixão. I came across just some reality that there are some things that keep us from being passionate people. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você que nos fazem com que nós não nos tornemos pessoas apaixonadas. This is not in your notes. Isso não está nas suas You might notas. want to write this on the side. Talvez você queira escrever no verso da página. Why do people lack passion? Por que as pessoas não são apaixonadas? Number one, Número 1, they allow something precious eles to become familiar. permitem que algo muito precioso se torne corriqueiro. That applies in our marriage, doesn't it? Isso aplica para os nossos casamentos, não aplica? Remember how we were talking last night? Lembra como nós falamos na noite You go back passada? to those early days of infatuation Você vai para aqueles momentos lá atrás de when exaltação, everything is wonderful quando tudo é maravilhoso. and you get that thrill that goes down your spine when you hold your spouse's hand. Você sente aquele arrepio na espinha quando você segura na mão da sua esposa. And then after a while, E depois de algum tempo, those things that were precious aquelas coisas que eram preciosas have become common or familiar, se tornam coisas corriqueiras e comuns. and your passion begins to leak out. E sua paixão começa a se esvaziar. Some of you can remember back to when you began your relationship with God. Alguns de vocês talvez possam se lembrar de quando vocês começaram sua Or you relação can com Deus. remember
to when you received your call from God Ou você lembra de quando você recebeu essa chamada de Deus? and how passionate you were. E como você estava apaixonado. You were ready to take on hell with a water pistol. Você estava pronto para enfrentar o inferno com uma pistola d'água. You were willing to do anything and everything for the Lord. Você estava disposto a fazer qualquer coisa em qualquer lugar por Deus. But what was precious Mas o que era precioso became familiar. acabou se tornando You know another corriqueiro. thing that robbed us of passion? Sabe outra coisa que nos rouba a paixão? It's when we want acceptance and approval. Quando nós procuramos somente a aprovação e aceitação. And we forget that God's word tells us we can't please God and man. Mas aí nós esquecemos que nós não podemos agradar a Deus e aos homens. And so we live our life trying to please a group of deacons or elders, Nós vivemos a nossa vida tentando agradar um grupo de or diáconos ou trying to líderes, please the important people in the church, tentando agradar as pessoas importantes da igreja, or this key layman. ou esse líder essencial na sua igreja. You've got to understand something. Você tem que entender uma coisa. Passion draws some people to you, Paixão vai trazer pessoas até você. but passion is going to repel some people away. Mas essa mesma paixão vai fazer com que algumas pessoas And fujam de você. you must be prepared E você precisa estar preparado. to stay passionate even when people are moved away. Continuar apaixonado mesmo quando as pessoas se afastarem de você. You know, ladies, I would just tell you something. Senhoras, deixa eu dizer uma coisa a vocês. I think for a man, Eu acho que para um homem, that affirmation and acceptance, aquela afirmação e aceitação, that feeling of approval, aquela sensação de ser aprovado, is one of our greatest emotional needs. é uma das nossas necessidades emocionais maiores. And if you want to help your husband continue to be effective in Se ministry, você quiser ajudar o seu marido a ser efetivo no ministério pastoral, you make sure that he senses that from you, tenha certeza de que ele recebe esses sentimentos de so he você. doesn't feel like he has to get that from the head deacon, Que ele não precise aí buscar esses sentimentos no líder dos or so that diáconos. he doesn't feel like he has to please this group in the church, Para que ele não sinta que ele precisa agradar um grupo na igreja. where he knows he's pleasing the one he's most faithful to, the Lord Jesus, Porque ele sabe que ele está agradando aquele mais precioso que é o and he's Jesus. pleasing the one who he loves most on this earth, his spouse. E ele está agradando aquele que ele ama mais aqui You're na going to terra, help sua him be esposa. passionate. Você pode ajudá-lo a ser apaixonado. Another thing that robs our passion, Outra coisa que faz com que nós não sejamos apaixonados, our society is just passive. a nossa sociedade é passiva. A lot of people have a I don't care attitude. A maioria das pessoas tem uma atitude de eu não me importo com isso. Is that the same in Brazil? Aqui no Brasil é a mesma coisa também. As pessoas não se importam com o que acontece. Huh? They just don't care. Eles simplesmente não se importam. So they lose their passion. Então assim você perde a sua paixão. You know what I've noticed? Sabe o que eu percebi? Apathy also increases with age. A apatia aumenta de acordo com a idade. We lose our desire to fight some. Nós perdemos o nosso desejo de lutar. Some of that's healthy. Pouco disso é saudável. When I was in my 20s, Quando eu estava nos meus 20 I anos, thought I knew everything, eu achava que eu sabia tudo. and I was ready to tell everybody. E eu estava pronto para falar isso para todo mundo. When I was in my 30s, Quando eu estava nos meus 30, I began to realize I don't know everything, eu percebi que eu não sabia tudo. but I hope nobody would find out. Mas eu esperava que ninguém descobrisse isso. I'm in my late 40s. Eu estou nos meus 40. I realize I don't hardly know anything, Eu tenho consciência de que eu não sei nada. and I don't care who knows. E não me interessa quem sabe disso. That's healthy, I suppose. Eu acho que isso é saudável. But if we're not careful, Mas se não somos cuidadosos, we'll lose the passion as we age. nós vamos perder essa paixão com a We'll maneira que lose that envelhecemos. desire to make a difference. Quando perdemos esse desejo de fazer diferença. The last thing I'd give you that robs our passion, A última coisa que eu digo para você que pode roubar você de ser um apaixonado. we have no purpose beyond ourselves. Nós não temos nenhum propósito além de nós mesmos. Think about that for a moment. Pense sobre isso um pouco. If I really believe what God's Word teaches, Se eu realmente acredito no que a palavra de Deus nos ensina, if I really believe that eternity hangs in the balance, se realmente eu acredito que a eternidade é a questão do momento, if I really believe there's more to all this than just what happens to me, se realmente eu acredito que existe muita coisa além do que simplesmente vem acontecer comigo, then I am going to be passionate. então eu serei apaixonado. I love what someone said. Eu gosto muito do que alguém disse uma vez. They said, people who live for themselves Diz assim, pessoas que vivem para eles mesmos are in a mighty small business.
estão num negócio muito, muito pequeno. So how do we keep this passion? Então, mas como nós mantemos essa paixão? Passion is born out of the tension between what is and what could be. Paixão nasce do que é, entre o que é e o que pode vir a ser. So here's another assignment for this afternoon. Então tem aqui um exercício para você para essa I want you tarde. to think about what is in your ministry. Eu tenho que você pense sobre o que o seu ministério é hoje. And then I want you to ask God to show you what could be. E aí quero que você peça a Deus que Ele te mostre o que poderia ser. And then ask Him to give you the passion to move between what is to what could be. E aí você pede a Deus que te dê a paixão suficiente para mover do que é para o que poderia ser. You know, the Bible says without vision the people will perish. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. Literally, the people will wander without restraint. Literalmente o povo vai ficar andando ao redor sem lugar para ir. Passionate people visualize what could be. Pessoas apaixonadas visualizam o que poderia ser. Secondly, Segundo lugar, passionate people agonize over what should be. pessoas apaixonadas agonizam sobre o que poderia ser. Now, all of us have had a good dream. Não, todos nós já tivemos um dia um bom sonho. We've at least had a desire of what we think could happen. Nós já tivemos o desejo do que poderia ser. But passion moves us beyond just that dream Mas a paixão nos move adiante do sonho, to a deep agony de uma profunda agonia, that desires us to drive toward what must happen. desejo de nós caminharmos em direção àquilo que pode acontecer. Nehemiah not only visualized, he also agonized. Neemias não somente visualizou o que poderia ser, He mas was- ele agonizava sobre o que poderia He ser. was broken for the city. Ele estava quebrantado pela cidade. And in this passage, E nessa passagem, Nehemiah describes that brokenness. Neemias descreve como ele estava quebrado. And then he did 4 things. E daí ele fez 4 coisas. And I'm going to wind down our time today by talking about these 4 things. E eu vou concluir o nosso tempo falando sobre essas 4 coisas. Listen to Nehemiah chapter 1, verses 4 through 11. Leia Neemias capítulo 1, do verso 4 até o verso 14. Nehemiah 1, verses 4 through 11. Neemias 1, de 4 a 11. Está aí na sua apostila. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Então vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E fazes prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, o copeiro do rei. In this passage, we see that Nehemiah had godly vision. Nessa passagem nós percebemos que Neemias tinha uma visão de Deus. And it illustrates 2 things about godly vision. E nos dá a ilustração sobre 2 coisas relacionadas à You visão want de to know Deus. if your vision is from God? Primeiro você quer saber qual é a sua visão de Deus. Then see if it meets these 2 requirements. E daí você vê se encontra esses 2 requerimentos. Godly vision becomes a moral imperative. A visão de Deus se torna num impedimento
procedimento moral. When God gives you vision, you feel like you must accomplish that vision. Quando Deus te dá uma visão, você sente que você precisa atingir aquela That visão. breeds passion in you. Isso faz com que cresça paixão dentro But de você. secondly, godly vision is always consistent with God's word and his bigger plan. Mas além disso, a visão de Deus sempre é consistente com o plano de Deus e a palavra de Deus. God's not going to give you a vision that contradicts his word. Deus não vai te dar uma visão que contradiga a sua palavra. And where God works in your life, E quando Deus trabalha na sua vida, it's going to be consistent with what God is doing in other places around you. vai ser consistente com o que Deus está fazendo em outros So lugares. what did ao seu Nehemiah redor. do to help propel his vision? Então o que Neemias fez para ajudar a mover essa paixão? These are 4 practical things. 4 ações práticas I would encourage you to do this. que eu encorajo você a fazer. I would encourage you to do this in these next 2 days. Eu encorajaria você a fazer isso nesses próximos 2 dias. First, he sat down. Primeira coisa que ele fez, He ele se said, as sentou. soon as I heard these words, Ele diz, assim que eu ouvi essas palavras, I sat down. eu me sentei. This doesn't need a lot of explanation. Isso não precisa muita explicação. It simply reminds us if we want godly passion, Simplesmente nos lembra que se queremos paixão de Deus em nossa vida, we must take time to seek the face of God. nós precisamos nos sentar para buscar a face We de Deus. see this in the life of Jesus. Nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus, 100% God. Jesus, 100% Jesus, the Deus. Son of God. Jesus, o Filho de Deus. And yet, how often do we see in the Gospels Mesmo assim, quantas vezes nós vemos nos evangelhos that Jesus pulled away que Jesus se afastava or he went to the ou mountaintop? foi para o topo da montanha? He just took some time. Ele simplesmente tirava um tempo só. I remind you that the Sabbath is one of the commandments. Eu quero lembrar você que o sábado, o descanso, é um dos mandamentos. God gave us that for a purpose. Deus nos deu esse mandamento com um propósito. You will never experience God's best Você nunca vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida without proper rest. sem ter o próprio descanso que você necessita. You'll never get God's vision and maintain godly passion Você nunca vai receber a visão de Deus e manter essa paixão divina if you don't step away from the rat race, the hurriedness of se ministry. você não se afastar periodicamente da correria do ministério. Just ask God to speak. Peça a Deus que fale com He você. sat down Ele se sentou and then he wept. e aí ele chorou. His brokenness moved him to tears. O quebrantamento que Neemias sentiu fez com que ele chorasse. What moves you to tears? O que faz com que você chore? When's the last time you wept over the lostness of your community? Quando foi a última vez que você chorou sobre os perdidos que estão na sua vizinhança? When's the last time you wept over what your church was not doing? Quando foi a última vez que você chorou sobre o que a sua igreja não está Not fazendo? because your feelings were hurt, Não porque os seus sentimentos foram feridos, but because you knew that was causing God to be robbed of his glory. mas porque você sabia que aquilo que não aconteceu estava roubando a Deus a sua glória. Someone has said what makes a person laugh or cry is really a picture of an indication of their character. Alguém já disse que o que faz uma pessoa rir ou chorar é a indicação do caráter daquela One pessoa. person said you can tell a lot about a man Outra pessoa disse você pode falar muito sobre um homem ou uma by mulher what moves him to anger para o que faz com que ele fique and irritado what moves him to tears. e o que faz com que ele chore. Pastor, Pastor, is your heart sensitive to the will of God? o seu coração está sensível à vontade de Deus? What moves you to tears? O que faz com que você chore? A dear friend of mine has this statement. Um amigo querido disse uma vez, He says, how can we go to bed dry-eyed every night? ele disse, como que nós podemos ir deitar todas as noites com os nossos olhos secos, When much of the world cries themselves to sleep. quando muitas pessoas no mundo dormem no meio de suas lágrimas? He sat down Neemias se sentou and he wept. e chorou. And then he fasted. E aí ele jejuou. Fasting is simply giving up Jejuar é simplesmente abrir mão so that I can go up. de alguma coisa só para que eu possa atingir a Deus. I don't think fasting should ever become a ritual Eu não acho que jejum deveria ser um ritual or something that we're legalistic about. ou de uma maneira sejamos legalistas sobre isso. But I don't think we'll ever experience God's best Mas eu não acredito que nós nunca vamos experimentar o que Deus tem de if there melhor. aren't seasons in our life Se temos temporadas em nossas vidas where we step away from some things that may be good
em que nós não nos afastemos de algumas tempo que coisas que são boas, so that we might experience God's great. para que nós possamos nesses momentos receber de Deus a sua visão. And then he prayed. E aí ele orou. I think a godly, passionate person is marked by a fervent prayer life. Eu acredito que uma pessoa realmente guiada por Deus, apaixonada por Deus, tem uma vida de oração forte e fervente. If you want God to restore passion in your life, Se você quer que Deus restaure paixão na sua vida, begin with your prayer life. comece com a sua vida de oração. Now, isn't this interesting? Você não acha isso interessante? We're talking about leadership, Estamos falando sobre liderança, but it really only comes back to your relationship with God. mas na verdade tudo se resume na sua relação com It's Deus. your personal walk. É a sua caminhada pessoal com Deus. Jim Cymbala is a great pastor in the U.S. Existe um pastor muito famoso nos Estados Unidos chamado Jim Cymbala. He tells the story of when God began to mark his heart with a passion for Ele prayer. conta a história de quando aconteceu com ele, quando Deus começou a falar sobre oração na sua vida. He said he heard this saying. Ele disse que ouviu alguém dizer: He said you can tell how many people love the church by who attends on a Sunday morning. você pode dizer quantas pessoas amam a igreja pelo número de pessoas que atendem o culto do domingo pela manhã. You can tell how many people love the pastor by who attends on a Sunday night. Você pode dizer quantas pessoas amam o pastor pelo quantas pessoas atendem o culto do domingo à noite. But you can tell how many love Jesus by who comes to the prayer meeting. Mas você pode dizer quantos naquela igreja amam a Jesus pela quantidade de pessoas que estão no culto de oração. What's your passion for prayer? Qual a sua paixão? É sua paixão pela oração. Let me just show you how he prayed. Deixa eu te mostrar como ele orou. He prayed with contrition. Neemias orou com contrição. He focused on how big God was. Ele manteve o foco em quão All that Deus era God was grande. capable of. Tudo que Deus era capaz de fazer. He recognized that God could do it. Ele reconheceu que Deus poderia fazer. Then he prayed with confession. E aí ele orou com confissão. I would just remind you, Deixa eu lembrar você. our secret sins prevent us from God's best. Nossos pecados secretos nos prevêm de receber o melhor de Deus. Unconfessed sin in your life, pastor. Pecado não confessado na sua vida. Unconfessed sin in your life, pastor's wife. Pecados não confessados na vida da esposa do That pastor. will rob you of passion and keep you from God's best in your Vão ministry. roubar de você a paixão da sua vida para receber o melhor de Deus para você. Passion without purity always leads to disqualification in ministry. Paixão sem pureza o desqualifica do ministério. So pray with confession. Então ore com confissão And then pray with confidence. e depois ore com confiança. Do you ask God to keep His word? Você já pediu a Deus para manter a palavra dele? I think this is a good lesson for us. Eu acho que essa é uma boa lição para você aprender hoje. When Nehemiah prayed in verses 8 and 10, Quando Neemias orou nos versos 8 a 10, he asked God to keep his end of the bargain. ele pediu a Deus que Deus mantivesse o seu lado do trato. Sometimes I think we're afraid we're going to offend God Algumas vezes eu acho que nós temos medo que vamos ofender a if Deus. we ask Him to do what He's already promised to do. Se nós pedimos a Ele que Ele faça o que Ele já prometeu fazer. Don't be afraid to pray and ask God to move mountains. Não tenha medo de pedir a Deus que mova montanhas. Ask God to help you cross the rivers. De pedir a Deus que ajude você a atravessar Ask o rio. God to help you walk through the fire. De ajudar você a caminhar pelo meio do Ask fogo. God to do the impossible. De pedir você para Deus fazer o impossível. Why? Por quê? Because those are the things He specializes in. Porque essas são as coisas que Deus é especialista em fazer. Pray with confidence. Ore com confiança. And then pray with commitment. E ore com compromisso. Let God know that you're willing to do whatever it takes. Deixe Deus saber que você está disposto a fazer o que for necessário. When God called me to pastor the church that I pastor, Quando Deus me chamou para pastorear a igreja que eu pastoreio hoje, as I was meeting with the congregation before I went to be the pastor, na reunião que eu tive com a igreja antes de aceitar, our church sits on a large city street. You can pretend it's this street right next to a us. nossa igreja está localizada como esse prédio, numa rua principal da And I cidade. challenged them before I ever went. E eu desafiei eles antes de aceitar o cargo. I said, if we're not willing to do whatever it takes to reach this community for Christ, Eu disse a eles, se nós não estivermos dispostos a fazer o que for necessário para atingir essa comunidade para Cristo, we might as well stretch a banner across this street a gente pode botar uma faixa através dessa rua that reads, go to hell.
que diga ao povo, vocês podem ir para o inferno. Passionate people say, God, I not only ask you to do big things, Pessoas apaixonadas não somente pedem a Deus que faça coisa grande. I'm willing to do big things. Eu também estou disposto a fazer grandes coisas. You may need to stop asking God for miracles Você talvez tenha que parar de pedir a Deus que faça milagres. and just ask God to help you take advantage of the opportunities He's given you. E talvez você tenha que começar a pedir a Deus que Ele te dê melhor atuação nas oportunidades que Ele está te dando agora. When it comes to passion, I love the words of William Carey. Eu adoro as palavras de William Carey quando ele fala sobre paixão. I want to attempt great things for God Eu quero fazer grandes tentativas para Deus and expect great things from God. e esperar grandes coisas vindas de Deus. So I want you to think about that just for a moment as we close. Eu quero que você pense sobre isso agora que a gente encerra. What is your vision? Qual é a sua visão? What is the vision God's given you for your ministry? Qual a visão que Deus te deu para o teu ministério? When's the last time you've sought the face of God and said, God, help me visualize what could be? Quando foi a última vez que você buscou a face de Deus e pediu a Ele, Deus, me mostra o que pode vir a ser? Our vision is realistic, A nossa visão é realista, it's credible, é acreditável, it's attractive, é atrativa and it's focused on the future. e é focada no futuro. And when you as a leader begin to understand how to verbalize that vision, E quando você, como líder, começa a entender como falar sobre essa gives visão, you the ability to lead the organization. te dá a habilidade, então, de liderar a tua Your organização. vision becomes like glue. E a sua visão se torna como se fosse cola. It holds the church E together. mantém a igreja unida. It becomes like a magnet. E se torna como se fosse um imã. It attracts others. Atrai outras pessoas. It becomes a measuring stick. Se torna uma forma de You medida. can see how you're doing. Você pode ver como você está indo. And it becomes like a laser. E se torna como um laser. It points you in the right E direction. aponta numa direção correta. Vision. Visão. It helps you to see more than others can see. Ajuda você a ver mais do que os It outros helps you podem to ver. see farther than others see. Ajuda você a ver além do que os outros podem And it ver. helps you see before E others ajuda see. você a ver antes que os outros possam ver. I pray that God gives you vision Eu oro para que Deus te dê visão, fueled by the passion that He's created in you. alimentada pela paixão que Ele criou em você. But Mas I want to remind you of a truth. eu quero lembrar você de uma verdade. If you don't hear anything else, listen to Se this. você não ouviu nada do que eu falei, pelo menos ouça isso. This is true in any culture, E que isso é verdade, não importa a for any cultura, person, para qualquer pessoa, at any time. em qualquer tempo. If you keep doing what you've been doing, Se você continuar a fazer o que você está fazendo, you will keep getting what you've been getting. você vai continuar a receber os mesmos resultados que está recebendo. So I don't know if there needs to be change in your life and in your ministry. Eu não sei se precisa haver alguma mudança na sua vida ou no seu ministério, But if there does need to be change, mas se existe a necessidade de mudança, ask God to restore your passion, peça a Deus que restaure em você essa paixão, give you vision que te dê visão, that moves you to do what He wants you to que do. mova você a fazer o que Ele quer que você faça. And you know why this is so important? E você sabe por que isso é tão importante? It's because our leader, É porque o nosso líder, our Lord, nosso Senhor, the greatest thing He ever did in His ministry, a grande coisa que Ele fez no seu ministério, His death, sua morte, His burial, seu enterro, His resurrection, sua ressurreição, what do we call it? o que a gente chama isso? It's the passion Nós of chamamos the Christ. a paixão de Cristo. The passion of God A paixão de Deus should move us to passion deveria nos mover para a paixão, so that what we do de forma que o que nós fazemos can give Him glory. possa dar a Ele toda a glória. May God revive the passion in you today. Que Deus reavive em você a paixão dele hoje. Amen. Amém.